Vamos falar aqui sobre o voto impresso, mais um assunto que tem polarizado a sociedade nessa nossa terra dividida chamada Brasil. Tanto a galera de esquerda quanto a galera de direita tem utilizado argumentos muito ruins e eu diria até mentirosos para se posicionar a respeito. É como se o pessoal não tivesse entendido ou fizesse questão de não entender como é que funciona o sistema de votação. E isso tem gerado muitos problemas no discurso, porque assim, você pode ser contra ou a favor do voto impresso. Há bons e maus argumentos dos dois lados. A questão é justamente quais são os argumentos que você escolhe para debater. Você pode defender o seu ponto de vista, mas primeiro você tem o dever, basicamente, de pelo menos entender aquilo que você está criticando ou defendendo. A crítica ao voto eletrônico, ela não é nova, não é criação do Bolsonaro, ela já vem desde muito lá de trás. E nesse ponto, o PDT tem mantido uma certa coerência, porque desde que o Brizola era vivo, o partido já criticava o voto eletrônico. Mas eu não estou aqui para falar mal do voto eletrônico, tá? Eu acho que o voto eletrônico ele é um claro avanço na nossa democracia. A qualidade das eleições e a velocidade das apurações melhorou muito desde que a urna eletrônica foi implantada aqui no Brasil. Nós fomos os pioneiros no mundo nesse tipo de votação. O problema foi a nossa vaidade nesse quesito, né? Porque nós fomos os pioneiros, nós inventamos e daí por diante nós paramos no tempo, nós não procuramos aperfeiçoar outros sistemas. Outros países implantaram também o voto eletrônico, mas foram além. Apresentaram modelos de votação que partem do princípio do voto eletrônico, mas emitem também um comprovante impresso. E depois disso tem outras maneiras aí também de você melhorar o voto eletrônico e criar uma forma de auditá-lo que seja independente do software. Daí surgem as urnas eletrônicas de segunda e terceira geração. Nós paramos na urna eletrônica de primeira geração, que é essa urna eletrônica que a gente tem aqui. E aí muita gente sempre usa como argumento os Estados Unidos, né? Principalmente a galera de esquerda. Fala, mas os Estados Unidos, tá vendo, eles usam voto de papel e deu confusão lá também. Gente, é totalmente diferente. Esquece Estados Unidos. Os Estados Unidos não são um parâmetro para nada em um monte de coisa. Em relação especificamente a regras eleitorais, os Estados Unidos eles são muito ruins. Eles usam voto distrital, de um turno único, eles usam aquele sistema horroroso de colégio eleitoral e eles ainda estão no voto de papel. Então, esquece, não é... Quando se fala em voto impresso aqui no Brasil, não tem nada a ver com o modelo americano e não tem nada a ver com voltar àquela eleição em cédulas de papel como a gente tinha até meados da década de 90. Se você está usando isso como argumento, você não entendeu o que está se defendendo nessa história de voto impresso. E uma coisa muito comum é aquela coisa de manada, né? Tipo assim, o meu grupinho defende isso, então eu vou defender também. E as pessoas não param para raciocinar. Inclusive, em grupos de WhatsApp de esquerda, eu vejo lá o pessoal, olha, a votação do voto impresso, o sim tá ganhando, vamos lá votar não. Aí a turma toda tem que ir lá votar. Não, eu questionei, não, eu não acho que temos que votar não. Eu acho que o voto impresso, ele é um avanço, ainda que existam argumentos bons que podem ser utilizados contra, mas não esse de que a gente vai voltar à época do voto em papel, porque não tem realmente nada a ver. E um argumento muito comum também que eu vejo a galera de esquerda falar é que o voto impresso ele vai favorecer os milicianos que vão fazer voto de cabresto nessas comunidades, que vão obrigar as pessoas a votarem em quem eles querem. Pelo amor de Deus, cara, você utilizar isso como argumento é a mesma coisa que a galera bolsonarista que falava de kit gay em 2018. É criar uma histeria em cima de uma coisa que não faz o mínimo sentido. Vamos lá, o que é o voto impresso? Quando o eleitor vai votar, ele vai entrar na cabine normal, vai ter lá a maquininha, ele vai digitar o número do seu candidato e ele vai ver numa urna ao lado, de vidro, lacrada, sair um papelzinho com o nome do candidato em que ele votou. Então, se o eleitor votou, sei lá, no João Amoedo, ele vai lá ver Amoedo no papelzinho e esse papelzinho vai cair dentro de uma urna que vai ficar lacrada, não vai ter o nome da pessoa que votou ali, aquele papelzinho vai cair ali no meio de outros votos em papel, vai ficar lá misturado, não vai ter como saber de quem é aquele voto. A pessoa não vai, em hipótese alguma, ter contato com o papel e não vai levar para sua casa. Isso é muito importante ficar compreendido. Não existe a coisa de levar comprovante para casa para saber em quem a pessoa votou. Se você está falando isso, repetindo esse argumento ainda, você não entendeu do que a gente está falando.
que está sendo proposto. Então é importante, até para criticar uma coisa, você precisa realmente primeiro entender para depois criticar, e não o contrário. Dito isso, a votação prossegue tranquilamente, como acontece hoje. As urnas são levadas lá para o TRE, os votos são apurados, e a votação ela é finalizada, o resultado é divulgado da mesma forma que é divulgado hoje, de forma eletrônica. No mesmo dia a gente vai saber quem foi o eleito. Não vai mais existir essa possibilidade não de voltar. Tem gente que usa esse argumento também, não, porque antigamente demorava uns dias para saber quem ganhou a eleição. Não, gente, a apuração vai continuar sendo eletrônica. Para que serve então o voto impresso? O voto impresso basicamente ele é apenas uma garantia, como se fosse uma prova real. Se houver alguma dúvida, alguém que questione por algum motivo o resultado eletrônico, vai poder ser utilizado por amostragem, ou seja, não é para contar todos os papeizinhos do Brasil todo. Vamos pegar algumas urnas e vai ser apurado ali se aquele voto que está no papel bate com o boletim daquela urna. Para acabar com aquelas teorias da conspiração. Não, eu votei no Manel, mas apareceu 0 voto para o Manel na minha urna. Não, isso não vai mais acontecer, porque a pessoa vai estar lá vendo Manel saindo cada vez que você digita o número do Manel, e vai ter o papelzinho com o nome do Manel naquela urna também. Isso é para dar uma garantia para o eleitor de que o sistema realmente funciona. E aí vocês vão me perguntar, Leandro, você acredita que o sistema não funcione? Você acredita que é possível haver fraude na eleição com urna eletrônica? Primeiro, uma mega fraude capaz de mudar o resultado de uma eleição de uma grande capital, de eleger um presidente da república diferente daquele que realmente foi escolhido da maioria da população, isso é ridículo, tá? Isso é um argumento que a direita tem utilizado, e se você acredita nisso, aí você é terraplanista, você é maluco, teórico da conspiração, tem que usar chapéu de alumínio, porque é completamente impossível, impossível mesmo, uma fraude desse tamanho. São milhões de votos, mesmo que seja 1% de diferença, são milhões de votos que você precisaria fraudar para mudar o resultado. Então, esquece. Essa palhaçada que o Bolsonaro fica fazendo, se não tiver voto impresso, não vai ter eleição legítima, não sei o que, isso aí é discurso de chorão que sabe que tá para perder e quer arrumar um argumento para dar golpe ou para sair como injustiçado da história. Porque ele sabe que a turma dele adora uma teoria da conspiração. A questão é a seguinte, não é porque o Bolsonaro é um retardado mental que diz que é possível fraudar uma eleição para presidente, que não existe gente séria que é pesquisadora e é estudiosa da área, que não avalie que é possível sim, teoricamente pelo menos, você violar a segurança da apuração e modificar, não uma eleição presidencial, mas de repente uma eleição de prefeito numa pequena cidade de interior, ou alguns votinhos que podem fazer diferença no final das contas para um deputado estadual, federal, vereador. Existem pessoas sérias, programadores, principalmente o professor Diego Aranha, procure o nome dele aí no YouTube. Ele é alguém que já vem defendendo isso há muito tempo, que é isso muito antes de Bolsonaro. Ele não é um teórico da conspiração, não é um direitista, não é nada. É apenas um técnico que estuda muito o sistema eleitoral e vem dizendo que a gente precisa passar de um modelo que passe mais confiança para o eleitor. Porque é aquilo, quando se fala de democracia, não basta que ela seja correta, ela precisa também parecer correta, ela precisa também parecer confiável aos olhos de qualquer pessoa. E a maioria de nós não somos programadores e muito menos temos acesso ao código-fonte da urna eletrônica. Aí o TSE sempre fala, mas os hackers tiveram acesso a tentar violar a urna eletrônica e não conseguiram. Claro, mas eles não têm acesso ao código-fonte. Agora, uma pessoa que tenha esse acesso ao código-fonte, ou seja, uma pessoa de dentro da própria justiça eleitoral, se quiser, consegue manipular. E é isso que o professor Diego Aranha vem alertando já há muitos anos. E a melhor forma de nós termos uma garantia enquanto sociedade de que isso não vai acontecer de jeito nenhum, é a gente evoluir para o voto eletrônico de segunda geração, que é, entre aspas, o chamado voto impresso, que, repito, não tem nada a ver com o voto no papel puro que existia lá atrás, tá? Isso é muito importante vocês entenderem isso, gente. Se você está falando de voto de papel,
Se você está ainda utilizando esse argumento de que vai levar papelzinho para casa e o miliciano vai descobrir que a pessoa votou, volta do zero e pelo menos estuda pelo menos o que está sendo, pesquisa aí o que está sendo debatido. Não é porque o retardado mental do Bolsonaro defende o voto impresso que o voto impresso necessariamente vai ser uma má ideia. Muita gente capacitada vem defendendo essa questão do voto impresso muito antes do Bolsonaro. E se a gente vai falar de eleição de outros países, vocês adoram falar dos Estados Unidos. Esquece Estados Unidos. Eu falei, vamos falar de Argentina. A Argentina já está utilizando as urnas eletrônicas de terceira geração. Vamos falar de Alemanha. Vamos falar, inclusive, sabe de quem? Da Venezuela. A Venezuela já utiliza esse voto impresso há bastante tempo. Aí vocês vão dizer, mas a Venezuela ela é criticada, tem problemas lá na democracia, sim, mas não tem nada a ver com o sistema eleitoral. O sistema de eleição da Venezuela ele tem sido amplamente reconhecido como seguro durante muitos e muitos anos por entidades internacionais. Isso desde a época do Hugo Chávez. O que se critica agora com o Maduro na Venezuela são outras questões. É o tribunal eleitoral lá, que é muito parcial e dá sempre vitória em qualquer disputa para a situação. São denúncias de compra de votos, de intimidação a eleitores da oposição. É aquela constituinte Mandrake lá do Maduro que ele fez de uma forma que iriam eleger a maioria dos deputados constituintes favoráveis a ele. É outra história. Mas o voto em si, na Venezuela, ele é mais seguro. E aí, a grande ironia dessa história toda é que a gente tem aqui no Brasil gente de extrema direita defendendo um sistema de votação que é utilizado na Venezuela e na Argentina, países governados pela esquerda. E a gente tem gente de esquerda criticando, falando que é coisa de miliciano, um sistema eleitoral que é utilizado na Venezuela e na Argentina. Por fim, eu deixo claro aqui que apesar de eu ser a favor do voto impresso, eu reconheço que existem bons argumentos contra e que podem ser utilizados. Um dos argumentos contrários, o principal deles é a questão do custo. Eu não acho que seja um custo tão exorbitante, porque eu acho que a confiança na democracia não deveria ter preço. Existem gastos muito maiores aí que a Justiça Eleitoral tem feito, por exemplo, a implantação da biometria. Aí não é Justiça Eleitoral, aí já é a lei eleitoral mesmo, mas o fundão eleitoral dá bilhões aí para os partidos gastarem toda a eleição. Então, esses custos poderiam ser tirados para que a gente pudesse bancar a implantação da urna eletrônica de segunda geração. Mas a gente sabe que isso não vai ser tirado, né? Então, eu acho que não é nada tão exorbitante assim você implantar essas urnas de segunda geração. Outros países já fizeram essa implantação, mas não custa lembrar que realmente agora nós estamos num momento de pandemia. E no momento de pandemia, você trocar todas as urnas eletrônicas do país por uma urna mais avançada, isso vai gerar um gasto. E não é num momento de crise, de falta de dinheiro, que a gente vai ter um gasto muito grande como esse. Eu acho que isso seria ideal, talvez, para um tempo mais de bonança assim, nas contas públicas. É um argumento bom. Outro argumento bom é que, justamente pelo fato de que o Bolsonaro está querendo forçar muito a barra para implantar essa urna eletrônica de segunda geração, talvez não seria o momento de se fazer isso, né, para atender um capricho do Bolsonaro que não sabe dialogar e está jogando para a galera dizendo que ou tem a urna de segunda geração ou vai ser fraudado. A gente realmente, né, é uma coisa meio que colocar a faca no pescoço e dizer vocês implementam o que eu quero ou eu vou dar golpe, né, fica insinuando esse tipo de coisa. Então, isso é um argumento que eu ouvi de um militante de esquerda aí e acho que é razoável pensar por esse lado, embora eu ainda continue sendo a favor de se aprovar o voto impresso agora, nem que se estabeleça um cronograma para que ele seja implementado ao longo de algumas eleições aí e não se comece na próxima, que espere passar a pandemia para a gente começar a pensar nesse tipo de gasto. Mas eu acho que, como eu disse, não basta para a democracia ser confiável, ela precisa parecer confiável também. Os eleitores precisam acreditar que o sistema funciona. E se muita gente está colocando em dúvida o voto eletrônico, e eu acho que é razoável, é muito importante sim ter um sistema de auditoria. Muitos países, inclusive, utilizam esse sistema de voto de segunda geração com um papel de comprovante impresso que, repito, não vai para a mão da pessoa, ele fica na urna lacrada,
não tem a informação de quem votou ali. E eu acho que a gente deveria se espelhar nas democracias que estão mais avançadas, né, que estão evoluindo esse processo da primeira para a segunda até para a terceira geração. E não ficar se espelhando nos Estados Unidos, se comparando com eles, porque realmente os Estados Unidos, como eu disse, é um péssimo exemplo em matéria eleitoral. Se você é contra ou a favor do voto impresso, tudo bem, vamos debater, vamos argumentar, mas argumenta com os motivos reais e não com fake news, com desinformação. Eu sou Leandro Rocha, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, se você não gostou pode dar dislike também, porque aqui nós estaremos sempre falando de assuntos relativos a carnaval, política e outros temas aí do cotidiano. Um abraço e até a próxima. Entre a gravação desse vídeo e o dia em que eu iria postar, o Bruno da TV Coyote fez um excelente vídeo dizendo por que ele mudou de ideia a respeito do voto impresso. Confere lá.